Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de biologia e hoje vou explicar como vocês podem usar as informações do TIS em benefício próprio de vocês. Primeiro, vocês precisam ler os capítulos 3 e 8 da apostila. Capítulo 3, eu vou dar um passado aqui para vocês, olha só. Vou tentar compartilhar com vocês aqui o capítulo 3. Quais são as estruturas principais que separam, que fazem a diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica? Uma célula procariótica não possui organelas, ela possui membrana, citoplasma, mas não possui núcleo. Elas possuem DNA cromossômico, mas não tem um núcleo separando ela do envoltório exterior. Já essa célula procariótica, ela possui uma parede celular. Essa parede celular é revestida por um grupo de proteínas que torna essa parede celular mais resistente. Por que isso é necessário? Quanto maior o número de substâncias capazes de proteger o DNA, mais resistente essa célula bacteriana é. Outra coisa que é importante, vocês estudarem a classificação das formatos em que a célula bacteriana pode ser encontrada na natureza. Cocos, bacilos e espirilos. Envoltório celular. Parede. Cada bactéria tem um tipo de parede, tá? A bactéria pode ter pipidioclicano ou mureína. Sobrepondo a camada da membrana, existe uma estrutura rígida formada por várias camadas de uma substância chamada peptidoglicano ou mureína. Essa estrutura recebe o nome de parede. A parede apresenta, entre diferentes grupos de micróbios, variações na sua composição química e arranjo estrutural. É responsável pela definição da forma da célula microbiana e por proteger o protoplasma contra a exposição decorrente de sua alta tonicidade. Também representa uma camada impermeável a moléculas volumosas. A parede celular possui uma espessura de 10 a 20 nanômetros e constitui aproximadamente 20% do peso seco da célula. Olha, uma coisa que é importante vocês saberem é que tem outras estruturas que auxiliam a locomoção e a sobrevivência da bactéria. Tá? Tá vendo aqui o flagelo? O flagelo é uma estrutura que permite a bactéria se locomover em um ambiente aquoso. Quando a bactéria está num ambiente ressecado, ela produz um endosporo. Aqui, flagelo. Fibrinas e pili. Isso aqui é uma estratégia que algumas bactérias têm de trocar material genético. Não é reprodução. É chamado de conjugação. É um fenômeno de recombinação genética observado entre células procarióticas através de contato físico feito pelo pili. Elas não se reproduzem, elas só trocam material genético. Isso ajuda uma bactéria que é mais forte a doar material genético para outra que é mais fraca, tornando essa tão forte quanto a original, tá? Cápsula. Camada paracrisalina. A camada paracrisalina da superfície é constituída por arranjos regulares de proteínas que ocorrem em vários tipos bacterianos de vida livre. Esses arranjos são ditos paracrisalinos e parecem estar envolvidos na resistência mecânica da célula aos elementos do ambiente. Quando uma célula precisa sofrer encapsulamento ou precisa desenvolver uma estrutura de resistência, ela forma uma cápsula. Dependendo da espécie, a cápsula é formada por polissacarídeos ou proteína. As cápsulas formam camadas bem densas que participam do processo de adesão dos micróbios. O
que é isso? Vocês lembram que vocês já devem ter lido sobre biofilme. As bactérias se acumulam uma sobre a outra, desenvolvendo uma proteção. Elas desenvolvem uma substância que esses polissacarídeos servem de cola para juntar uma a outra e elas se tornam mais resistentes à alteração ambiental, tá? Plasmídio, nucleóide e plasmídio. Plasmídio são estruturas que protegem o material genético e evita qualquer alteração que possa prejudicar o material genético, principalmente em situações de estresse. Ribossomo. A síntese de todas as proteínas necessárias ao funcionamento das células é feita por estrutura denominada ribossomos. Isso em qualquer célula que a gente conhece, que estão distribuídas, que conhece até hoje, né? Pelo protoplasma. O protoplasma é um citoplasma primordial. Os ribossomos são formados por duas subunidades, ambas constituídas por moléculas de ácido nucleico ligados à proteína. Uma dessas subunidades é composta por uma molécula de ácido nucleico e outra contém duas moléculas desse componente químico. Toda vez que a gente vê ácido nucleico, a gente lembra de DNA ribossomial, que é o DNA que conserta o DNA central da célula, tá? Quando a gente lê alguma coisa sobre DNA ribossomial, a gente lembra que esse DNA que conserta o DNA da célula de qualquer ser vivo que tenha ribossomos. Voltando aqui, corpúsculo de inclusão de células procarióticas. Você até viu as estruturas básicas de uma célula procariótica. Além dessas estruturas, alguns procariontes apresentam outras inclusões citoplasmáticas internas que exercem as mais variadas funções. Vamos lá. Magnetossomo. Esse magnetossomo, ele é visto em células que são consideradas células de resistência. São células que são influenciadas pelo magnetismo. Bactéria apresentando inclusões cristalinas em seu interior. As inclusões são chamadas de magnetossomos e as bactérias são dignas de magnetotáticas. Essas bactérias sofrem influência do magnetismo da Terra. Então, elas não são localizadas em qualquer local. Elas são muito mais comuns perto dos polos magnéticos da Terra, tá? Porque o metabolismo dela sofre influência direta do magnetismo. Agora, uma coisa que é importante deve ser escrita na nossa AD. Endosporo. Estruturas de resistência, como se fosse uma capinha de proteção que é bem seca, que protege a bactéria contra ressecamento e mantém o DNA íntegro. Essa bactéria, foi aquilo que foi falado aqui, ó. Tá falando que aqui tá, nessa parte da AD tá falando o seguinte. Tá falando que essa bactéria Bacillus thuringiensis, ela, ó, cada um dos parâmetros, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, esporulação. No item 3, esporulação. Esporulação é uma estrutura de resistência onde a bactéria produz o endosporo, que é uma capinha ressecada. Aqui, ó. Aqui está as etapas do endosporos. Sequência de micrografia mostrando a formação dos endosporos. Aqui a bactéria feliz e contente, nutrida com água. Aqui ela já está percebendo que a situação não está tão boa, ela precisa se proteger. Aqui ela já está começando a concentrar uma parte do seu corpo celular o seu material genético. Aqui ela já está começando a produzir a capinha de proteção do seu material genético. Aqui ela já está começando a produzir uma capinha externa do seu corpo. E aqui ela já tem uma capinha externa, uma capinha interna dupla, para proteger dupla, duas capas de proteção. Isso aqui é o intervalo, né? Tem substâncias nutritivas aqui para manter o metabolismo da bactéria ou do DNA ativo. Então, ela protege. Tá vendo isso aqui, ó? É uma camada que ela faz para proteger o seu material genético. Então, depois que ela é colocada em condições favoráveis,
ela germina. Tá vendo essa pontinha aqui? Essa pontinha aqui se refere à célula saindo do endosporo para restabelecer o seu processo de reprodução. Algumas células eucarióticas, em particular os protozoários, também são capazes de assumir um estado dessecado chamado de cisto. Os cistos são estruturas encontradas em amebas, giardias e ciliados. Uma coisa que também é importante, quando a gente faz, vocês vão estudar depois, processo de pasteurização. O processo de pasteurização, ele se refere a um processo que só pode ser, ele só pode eliminar células que estão ativas. Células que são protegidas por endosporos não são eliminadas pela pasteurização. Porém, o tempo que você pasteuriza e o tempo que você consome não permite que a bactéria tenha tempo para se sair desses endosporos. Então, ela ainda assim é uma estrutura de resistência, tá bom? Voltando aqui, baseando o TIS no próprio apostila do CEDES, para vocês verem que eu não estou inventando essas coisas, vamos lá para a aula 8. A aula 8 se refere a uma aula prática. E nessa aula prática também se estuda os processos de desinfecção, ação de calor de agentes químicos sobre células microbianas. É uma aula prática. É uma aula prática que a gente vai estudar mais para frente. Mas é importante vocês revisarem, porque isso vai ser cobrado. Estou dando aula. Olha só, célula vegetativa em ambiente diverso. Começa a divisão assimétrica, término da divisão assimétrica e formação de pré-esporo, crescimento da nova parede ao redor do pré-esporo, esporo e parede envoltória completa, esporo maduro, esporo livre, célula vegetativa com 2 aglomerados de material nuclear, condensação de material nuclear em forma de bastão. Isso aqui acontece com aquela célula que a gente está estudando. É Bacilo tungiensis, porque esse é o processo de esporulação pelo qual ela passa para resistir à alteração ambiental. Por isso que ela pode ser comercializada, porque se usa reatores, dentro do reator que fazem esse processo de forma artificial para que ela se torne esporo, aqui, esporo livre. Depois que ela entra no ambiente favorável, ela consegue sair do esporo e se reproduzir normalmente. Aqui a gente está mostrando como é possível você desinfectar por meio da chama, aquecimento pelo pico de Bunsen. Depois que você tira qualquer bactéria externa, você abre o tubo de ensaio, coleta com a alça a linhagem, né, ou uma cepa, uma parte de uma cepa, uma amostra de uma cepa de bactéria, e você semeia essa cepa da bactéria no meio de cultura. Incuba esse meio de cultura em alguma estufa e observa depois de 12, depois de 24 horas ou depois de 48 horas para ver o crescimento dela. Depois que essa cepa cresce, é que você vai estudar ela de novo. Você vai pegar essa amostra da cepa, vai colocar em outro meio de cultura para crescer novamente e vai controlar de quanto em quanto tempo essa bactéria cresce. Você controlando de quanto em quanto tempo essa bactéria cresce, você consegue observar a frequência reprodutiva dela e a frequência de consumo daquele nutriente e também consegue controlar
a capacidade de crescimento, estabilização e de decaimento daquela cultura. Voltando aqui a D, a gente vai colocar 2 produtos da indústria alimentícia disponíveis no seu mercado que contenham, dentre ingredientes, Bacillus thuringiensis. Você pode colocar, isso aí é complicado, você pode colocar um bioinseticida que pode ser usado dentro de casa, ou tem uma coisa que a gente chama de que a indústria, né? Antigamente aqui no Rio de Janeiro, quando tinha Sucam, a Sucam usava bioinseticida para a gente colocar no banheiro. Esse bioinseticida mata várias bactérias esse bioinseticida mata vários insetos, né? Que eles vão dentro eles são colocados perto da toca dessa bactéria, desse inseto, tanto barata quanto formiga, e essa formiga vai lá, se infecta com essa bactéria e leva essa bactéria para a sua toca. E faz com que essa bactéria se alastre pela colônia, causando morte em dias dessa colônia. E também você pode usar como bioinseticida, para também colaborar com a prevenção à contaminação na produção agrícola. Você pode citar como inseticida, bioinseticidas, para matar barata e formiga. Outra coisa, eu estou vendo aqui, vou colocar para vocês no grupo alguns artigos que podem colaborar com o processo de aprendizagem de vocês, tá? E é isso. Eu vou mandar um modelo daqui a pouquinho de aula para vocês, de como se resolve isso aqui, e aguardo os comentários, tá bom? Muito obrigada.